Muito bom dia, obrigada pela sua presença no Em Ponto. Não sei se o senhor teve a oportunidade de acompanhar as declarações do senador Ciro Nogueira, mas ele diz não haver conveniência, oportunidade nos trabalhos agora e diz que houve mais acertos do que erros do governo federal na condução da pandemia. Bem, eu acho, primeiramente, bom dia a todos vocês e a todos os espectadores. Bem, eu acho que é uma avaliação completamente equivocada e que há um consenso não só nacional, mas mundial, de que aqui no Brasil nós fizemos uma condução profundamente equivocada. E a CPI é importante, primeiro, para que nós possamos estabelecer o porquê dessa condução equivocada. Vários estudos e várias pesquisas estão demonstrando que essa postura do governo obedeceu a uma tese, que eu diria até que é uma tese, além de equivocada, criminosa. A tese de que, com o coronavírus, seria possível se construir aquilo que se chama de imunidade de rebanho sem a necessidade da vacinação, ou seja, é permitir que a maior quantidade possível de pessoas sejam contaminadas pela doença, com isso o desenvolvimento das defesas individuais e, com isso, o impedimento da transmissão do vírus. Desde o primeiro momento em que no mundo essa doença foi constatada, as autoridades sanitárias, os especialistas disseram que esse tipo de visão era equivocado, porque era uma doença que provocava um conjunto de sintomas e uma gravidade que terminava por esgotar os recursos do sistema de saúde. Então, eu vejo que é preciso, sim, estabelecer se isso é uma tese. Depois são as ações do governo, as ações e as omissões. E como muito se tem falado até em que essa epidemia da Covid-19 pode ser tão somente uma prévia de coisas que podem acontecer no futuro, tão ou mais graves, nós podemos investigar e dizer que atitudes foram equivocadas, tem até um papel pedagógico para que no futuro nós possamos enfrentar situações como essas de uma forma mais adequada. Ana Flor ou Otávio Guedes? Quem vai? Desculpe, a Ana Flor. Ana, com você a bola. Vou pegar aqui. Vou pegar, Júlio. Bom dia, senador. Senador, há pouco a gente ouviu o seu colega Ciro Nogueira falar que as pesquisas mostram que a população dá muita importância para desvios de dinheiro em estados e municípios. Parece que falta conscientizar ou demonstrar que ações de governos, e deste governo especificamente, levaram ou têm influência no grande número de mortos e também na forma como essa pandemia, por exemplo, levou a situações como a do Amazonas, falta de oxigênio. Lhe pergunto de que maneira a CPI pode demonstrar isso, que isso realmente tem relação, ações do governo, com esse grande número de mortes que tem que ser inaceitável no nosso país. Bom, primeiramente, nós não vamos de forma alguma negligenciar a apuração da possibilidade de desvios de recursos que foram enviados para estados e municípios, e é bom dizer que foram enviados porque o Congresso Nacional tomou a atitude de garantir auxílio emergencial e também recursos para estados e municípios. Eu entendo que nós temos que trabalhar em cima de fatos, depoimentos, ações que já foram realizadas até agora pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público, onde nós vamos mostrar, por exemplo, a omissão do governo, se é que aconteceu, em não ter contratado a tempo, de forma planejada e prévia, a aquisição de vacinas. Nós temos países hoje que já conseguiram vacinar mais de 50% da população. E por que o Brasil, que tem os recursos para isso, que tem a expertise, não o fez? Alguém tomou a decisão de não adquirir as vacinas que foram ofertadas. A postura de não realizar nenhum tipo de campanha de publicidade pública
para que a população adotasse medidas de afastamento, de isolamento social, utilização de máscaras, outras medidas importantes, nas quais o Brasil sempre se caracterizou por ser um país modelo na aplicação de medidas preventivas desse tipo. A AIDS, por exemplo, é um modelo de como o Brasil trabalhou medidas de prevenção. Ou então, a falta de um governo ter adquirido a tempo, em quantidade suficiente, equipamentos de proteção individual para os profissionais de saúde, o que faz com que o Brasil tenha o maior número de profissionais de saúde mortos ou contaminados pela Covid-19 em todo o mundo. Então, eu acho que esses fatos é que vão mostrar à população o grau de responsabilidade do governo por essa tragédia que nós estamos vivendo nesse momento. Senador Otávio Guedes, bom dia. Senador, qual o risco dessa CPI com esse foco amplo, né? O Ciro Nogueira, o seu colega, o senador Ciro Nogueira, quer investigar prefeitos, são 5.500 prefeituras, 26 estados, um Distrito Federal. A CPI perdeu o foco, não conseguir ali fazer um relatório objetivo e acabar servindo como um atestado de bons antecedentes para o governo Bolsonaro. Não, eu não acredito que isso vá acontecer. Primeiro porque, a julgar pelos membros que foram indicados, tanto mais próximos ao governo quanto mais independentes, são todos pessoas experientes, pessoas que já têm conhecimento técnico, inclusive, nessa área, e eu acredito que esse é um fator que pode nos impedir de nos perdermos no meio do caminho. Segunda coisa que eu acho relevante para isso é nós sermos objetivos. Eu, por exemplo, acho que nós não devemos nominar, lógico, a mídia, as pessoas podem falar de CPI do genocídio, mas nós não podemos partir de uma preconcepção de que há fatos que já indicam isso. Não, nós vamos trabalhar e julgar fato por fato o que é que aconteceu. Um outro componente importante é que esse é um governo que só trabalha sob pressão. E a CPI cumpre um papel importante de pressão também. Não há hipótese, na minha avaliação, de nós sairmos dessa pandemia meramente com vacinação, por mais que a vacina seja importante. Se nós não associarmos a vacina com uma série de ações de isolamento social, de prevenção, nós vamos continuar somando milhares e milhares de mortes. Então, isso também tem que ser algo a ser perseguido. Se nós tivermos método, se nós tivermos foco, eu tenho convicção de que nós vamos fazer um trabalho que será importante para o Brasil agora e mais para frente também. Senadora, vou fazer uma pergunta para o senhor, não vale ficar em cima do muro, tá? Em quem que o senhor vai votar para presidente da comissão? Quem que o senhor acha que tem que tocar esses trabalhos? O presidente da comissão é importante porque a gente sabe que indica o relator, né? Então, quem que o senhor acha que é o perfil adequado para isso? Olha, dos nomes que foram cogitados, né, eu vejo boas alternativas, né? O próprio Renan, que tudo indica deverá ser o relator, o MDB, que é a maior bancada, deve pedir a relatoria. Acho que um critério de justiça seria que o senador Randolfo Rodrigues fosse o presidente, porque ele teve a ideia, ele lutou para que essa CPI se consolidasse, é um senador brilhante que tem tudo para ter uma postura firme, mas uma postura imparcial. Como também eu acho que o senador Tasso Gereissati seria um bom nome, Otto Alencar, eu acho que esses são nomes muito bons, porque nós sabemos que não vão ter uma atitude de querer previamente crucificar o governo, mas terão um pulso firme para impedir que o governo faça a sua pretensão, que é a de impedir que as investigações avancem. Então, qualquer um desses que se candidate poderá ter o nosso apoio. Obviamente que eu sou membro de uma bancada, nós vamos submeter também a essa bancada esses nomes para que o nosso voto, ao final, represente um coletivo e não seja tão somente uma escolha individual.
Tá certo, senador Humberto Costa, muito obrigada. Vamos acompanhando por aqui os trabalhos dessa CPI. Até a próxima oportunidade. Muito obrigado.